tudo bem? Eu sou a Deia Kubel Yuli, sou juíza do trabalho no TRT da 24ª Região. Antes disso, eu fui juíza lá no TRT da 2ª Região, que é São Paulo, né? E sou juíza há 14 anos. Hoje eu coordeno um centro judiciário de métodos consensuais de solução de disputas e também atuo muito em parceria com o tribunal nessa área de gestão de pessoas e qualidade de vida. E por isso eu vim aqui a convite do projeto Palestras Online para falar para vocês sobre gestão humanizada, que é esse programa que eu estou desenvolvendo no TRT da 24ª Região e que está sendo replicado em outras instituições através dessas palestras que eu tenho proferido, ok? E é uma palestra, como vocês veem, envolve gestão. Então, não depende, não está vinculado muito ao tipo de faculdade que você está fazendo, ao tipo de profissão que você vai desenvolver. Por quê? Em qualquer profissão que você estiver, uma hora você vai estar na condição de chefe ou estar na condição de liderado. Então, a gestão humanizada é um modelo que é uma alternativa àquele modelo tradicional de gestão, onde eu vou mostrar para vocês como funciona, como podemos ser mais produtivos através desse novo modelo e também focar na qualidade de vida dos liderados, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre um dado da Organização Mundial da Saúde muito importante. Segundo a OMS, até 2030, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do planeta, afetando mais pessoas do que qualquer outra doença, inclusive doenças cardíacas e o câncer. E ainda de acordo com a OMS, a depressão vai ser a causa de maiores custos econômicos e sociais para os governos de todo o mundo, né? Isso em razão dos gastos com o tratamento de saúde da população e também com a perda de produção. Então, não é difícil imaginar que também haverá uma grande perda de produção para os empresários, e isso também gerará mais custos para as empresas. Ok? E falando em depressão, não poderíamos deixar agora de tocar num assunto chamado burnout. Você já ouviu falar da expressão burnout ou síndrome do esgotamento profissional? O burnout é conceituado por Pablo Bernardes, um médico do trabalho e professor, como um estado físico e mental de profunda extenuação, que é ocasionado em decorrência de uma alta demanda, uma demanda significativa de situações em que há um esforço, um desgaste emocional muito alto no trabalho. Então veja que no burnout a pessoa chega ao esgotamento da sua energia. Esse termo burnout ele vem da origem inglesa. To burn significa queimar, arder. Out até o final, dando a ideia de algo que vai queimando, de uma chama que vai desvanecendo aos poucos até cessar definitivamente. Figurativamente significa aquilo que vai sendo consumido até o seu esgotamento total. Por isso, tem um burnout como uma doença em que a pessoa se esgota, em que sua energia cessa totalmente até que ela chegue à exaustão completa, ok? O burnout, atualmente, aliás, né, no CID, na Classificação Internacional das Doenças, ele está enquadrado como um problema relacionado, vocês podem ver aí no PowerPoint, com a organização do modo de vida. Então, são problemas relacionados com a organização do modo de vida e esgotamento. Mas houve uma reclassificação, o próximo CID, que é o CID 11, né, dessa tabela, que virá a partir de 2022, ela reenquadrou, tirou da organização do modo de vida e associou a problemas relacionados ao emprego e ao desemprego. Então, nós teremos uma reclassificação do burnout e ele passa a ser, então, uma doença específica, uma doença ocupacional, uma doença relacionada à atividade laboral, né? E aqui, ó, de acordo, veja aqui na tela, né, uma síndrome burnout conceituada
como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Esse é o conceito, o novo conceito de burnout da nova CID-11, né, que virá em vigor em 2022. Mas esse é o conceito que já tem sido adotado por todos os estudiosos dessa área, né? Então, o burnout refere-se, como eu disse, a fenômenos no contexto do trabalho, no contexto ocupacional. Vamos aqui para o nosso próximo PowerPoint. Burnout, os seus estágios. Então, houve esse Freudenberg, né, que é um grande estudioso do burnout, ele fez uma classificação, você pode ver aí no nosso PowerPoint, das etapas, dos estágios em que a pessoa vai vivenciando ao longo do trabalho até chegar à síndrome de esgotamento profissional. Isso quer dizer que vai acontecer necessariamente nessa ordem? Não, não necessariamente nessa ordem. Pode acontecer em uma ordem diferente dessa e também pode acontecer que alguns desses sintomas não apareçam. E aí, mesmo assim, a pessoa chegue ao esgotamento profissional. Então, nós temos aqui, primeiro, nessa classificação de Freudenberg, primeiro, a necessidade de aprovação ou autoafirmação. Então, aquela pessoa quer incansavelmente ser reconhecida pelo trabalho que está fazendo. Há o segundo estágio, uma dedicação excessiva, ou seja, o trabalho passa a ser o mais importante da vida daquela pessoa, ela deixa de lado o lazer, deixa de lado o convívio social e fica focada excessivamente no trabalho. Terceiro estágio, descaso com as próprias necessidades, a pessoa não se importa mais consigo mesma, né? Não se importa mais consigo, ela passa a priorizar apenas o trabalho, não olha para as suas necessidades prioritárias, deixam de ser prioritárias a família, o convívio familiar. 4 estágio, evita o conflito ao invés de enfrentá-los, mesmo em situações errôneas. Então, há uma situação errônea e a pessoa evita o conflito justamente para não fazer esse enfrentamento. 5º estágio, reinterpretação de valores. O trabalho passa a ser valor máximo. Deixa de lado todos os outros valores, como eu falei para vocês, a família, os interesses pessoais, nada mais importa. O valor do trabalho é o único valor que importa na vida daquela pessoa. E aí ela passa ao estágio da negação, do cinismo e da agressividade. Então ela passa a tratar mal os colegas de trabalho, leva isso para casa, há essa situação de negativismo, acreditar que as coisas não vão dar certo, desvalorização do próprio trabalho, queda da autoestima. Aí passa o próximo estágio, que é de recolhimento, de isolamento. Então, há no estágio 8 mudanças evidentes de comportamento dentro desse isolamento, dessa agressividade, ninguém faz nada direito, ou as pessoas são exigentes demais, e aí ele começa a enxergar o mundo dessa maneira, né? Começa a olhar as pessoas de uma maneira negativa. Há uma despersonalização também, ou seja, ninguém importa, a pessoa não se importa mais consigo, né? Há essa despersonalização, e aí isso gera o que? O 10º estágio, um vazio interior muito grande, e esse vazio interior desencadeia como um processo concomitante no 10º estágio, a depressão. A depressão é uma outra doença que a gente viu, por isso que eu trouxe o burnout aqui, né? Por isso eu comecei também com a depressão, porque aí a depressão, ela vem como uma doença concomitante. Então, o burnout, você vai passando por estágios de enfraquecimento, e aí você pode gerar concomitantemente um estado depressivo, com ideações suicidas, negativismo, perda de forças, e aí o último estágio, que é a síndrome do esgotamento profissional e burnout. E isso é muito, muito mesmo complicado e triste, né? Você veja na estatística hoje,
da ISMA-BR, né, que é a International Stress Management Association no Brasil, ela diz o seguinte, que 32% dos mais de 100 milhões dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome do burnout. Então, esse número é um número expressivo e extremamente preocupante. Nós temos 32% dos trabalhadores brasileiros que sofrem a síndrome do burnout. E os outros 68%, está tudo bem? Não necessariamente. Desses 68%, alguns estão bem e outros estão vivendo num estado neutro, ou seja, ele pode ficar bem ou ele pode vir a desenvolver o burnout e aí aumentar essa estatística. E por que que isso acontece, né? Por que que 32% dos trabalhadores brasileiros estão vivendo burnout, 68% estão ou no neutro ou no normal, vamos dizer, estão bem, né? Por que isso acontece? É isso que nós vamos trabalhar com vocês agora. Eu trouxe aqui para vocês um diagrama da OIT sobre os fatores psicossociais no trabalho. E esse diagrama para mim é importantíssimo porque vai abrir a cabeça de vocês para vocês entenderem por que que isso acontece, né? Aqui nós temos então, vocês podem olhar no PowerPoint, os fatores psicossociais no trabalho, eles resultam das interações do meu lado esquerdo que vocês estão vendo, da interação do ambiente de trabalho, do conteúdo do trabalho e das circunstâncias organizacionais como um todo. E esse ambiente de trabalho, ele interage do outro lado com o quê? Com as capacidades, habilidades, necessidades e expectativas do trabalhador, costumes e cultura daquela pessoa e circunstâncias pessoais que são externas ao trabalho. Então, nesse fator psicossocial no trabalho, a interação entre o ambiente de trabalho e as circunstâncias pessoais, e essas circunstâncias pessoais através da percepção, né, daquele trabalhador, podem influenciar e refletir no desempenho no trabalho, veja aqui no quadro, na saúde do trabalhador e na satisfação no trabalho. Então, essa interação entre ambiente e situação individual, circunstância individual da pessoa, capacidade, costume, expectativas que ela tem em relação ao trabalho, a ela mesma, à vida. Tudo isso são fatores psicossociais que influenciam no desempenho no trabalho, na satisfação e na saúde. Então, vocês vejam que o trabalho, ao mesmo tempo que pode ser desencadeante do burnout, ele também pode ser fator de saúde. Ao mesmo tempo que ele pode ser fator de insatisfação no trabalho, ele também pode ser um fator de satisfação no trabalho. Ao mesmo tempo em que ele pode ser um fator de negligência, né, de má execução do serviço, ele também pode ser um fator de desempenho no trabalho. Tudo isso, positivo e negativo, vai depender dessa interação que nós estamos vendo aqui. Aqui, esse documento, eu vou citar para vocês aqui uma explicação, né, dita por Luciana Veloso, no livro Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Ela diz assim, que esse documento é explícito ao dizer que um equilíbrio ideal entre fatores humanos e condições ocupacionais no trabalho traduz uma situação psicossocial no trabalho que influencia positivamente na saúde do trabalhador. Todavia, essas mesmas interações sociais entre as condições do ambiente ocupacional e os fatores humanos também podem ser de conteúdo negativo. Então, a interação pode ser refletir positivamente no desempenho, na saúde, na satisfação, mas pode refletir negativamente. E como nós trabalhamos na gestão humanizada que eu estou propondo, né? Que eu propus ao tribunal, proponho a outras instituições, outros tribunais, no equilíbrio dos polos. Rumo a essa nova cultura organizacional é sob esse aspecto que a gestão humanizada trabalha, no equilíbrio, na interação
entre as condições de trabalho, o ambiente de trabalho e as condições individuais, circunstâncias individuais do trabalhador, como falamos, necessidades, culturas, expectativas. Quando há equilíbrio entre os polos, nós temos um ambiente saudável, um ambiente propício para que a pessoa tenha bem-estar, tenha um bom desempenho e também se satisfaça com a sua profissão, com o seu trabalho. E aqui eu vou falar especificamente da humanização judiciária, porque a humanização judiciária também passa pela humanização da gestão. Só para explicar para vocês que isso é uma tendência, chegou na justiça, mas já é uma tendência empresarial. E eu vou explicar daqui a pouquinho por que as empresas hoje estão procurando esse novo modelo de gestão humanizada. Dentro da justiça, nós já começamos esse modelo da justiça do trabalho e da gestão humanizada através dessa resolução do CSJT 229, onde ele coloca lá, promover a melhoria da gestão de pessoas e qualidade de vida. Hoje, no judiciário, já é impensável trabalhar gestão, produção, sem focar na qualidade de vida. Justamente por isso que nós desenvolvemos até agora, que eu passei para vocês, que se a pessoa está doente, está depressiva, está com burnout, isso gera uma perda de produção. E isso reflete num custo muito alto para as organizações públicas e privadas. Então, é um ato de inteligência pensar na qualidade de vida, não só como um ato de humanidade, mas também como um ato de lucratividade. É rentável pensar na qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos aqui nessa resolução, só para vocês terem uma ideia que isso existe, que está disseminando também na iniciativa privada, nas resoluções, nos regulamentos internos das empresas e dentro do judiciário, eles estão focando no desenvolvimento profissional e na gestão e qualidade de vida dos trabalhadores, né? Aqui na nossa resolução do CSJT, temos aqui aperfeiçoar a capacidade e a motivação do servidor. A motivação ela é essencial para uma gestão humanizada e nós também vamos ver isso daqui a pouquinho no decorrer da nossa palestra. E aqui também, olha só que interessante que temos na nossa resolução, conscientização da responsabilidade individual e coletiva pela vida e pela manutenção ou restabelecimento de um ambiente de trabalho em que prevaleça o bem-estar dos colaboradores. Como eu disse, o bem-estar dos colaboradores hoje é uma atitude inteligente e lucrativa, ainda mais nesse momento em que estamos vivendo cada vez mais redução do número de trabalhadores dentro da justiça do trabalho aposentam, não há reposição, e nós precisamos que esses trabalhadores estejam com saúde, né? E isso tudo que eu estou dizendo vale também para as empresas, né? E aí, você for um empresário, estiver me assistindo aqui, ou um líder empresarial, ou que vai estar fazendo administração, e vai dizer, não, mas eu estudei na minha faculdade até hoje aquele modelo tradicional, eu quero meta, quero resultado, e é isso que importa. Então, o que eu vou propor para você, nesse momento, nessa palestra, de abrir a sua mente, de esquecer aquela doutrina tradicional que você aprendeu, para você me ouvir. Né? Eu vou propor aqui um câmbio organizacional para você deixar de lado a síndrome da Gabriela. Eu não sei se você já ouviu falar da síndrome da Gabriela, nas empresas é muito comum você ouvir quando se diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, né, da música antiga, talvez você novo nem conheça essa música, mas é uma música do meu tempo e que diz muito isso, da pessoa que não quer mudar. Né? Então, eu vou propor agora aqui um desafio, um joguinho interessante para você ver como é importante a gente abrir a nossa mente, tá bom? E aqui eu vou começar com uma fala do Bernard Shaw, que diz o seguinte, é impossível haver progresso sem mudança e quem não consegue mudar a si mesmo não muda coisa alguma. Então, vamos lá? Vamos propor aqui que você se proponha abrir para novas mudanças para campos organizacionais, tá ok? A gente usa muito termo dentro, principalmente você que está estudando publicidade, já vai saber do que eu estou falando, é um termo muito comum também na mediação, porque a gente trabalha com várias técnicas, que a gente diz
pensar fora da caixa, pensar tempestade de ideias, né? Hoje em dia, nas empresas, tem havido muito ocorrido muito esse brainstorming, que eles falam, que é tempestade de ideias, para que a gente abra mais a cabeça, para a gente usar a criatividade para buscar os melhores resultados. Então, nós vamos começar a trabalhar isso, a pensar fora da caixa. E aí, então, eu vou começar com um exercício para vocês fazerem aí, vocês estão vendo na tela, vincule todos os 9 pontos usando 4 linhas retas ou menos, sem levantar a cabeça e sem traçar a mesma linha mais de uma vez. Você já fez esse exercício? Eu vou te dar aí 1 minuto, vou cronometrar aqui 1 minutinho, para você tentar traçar os 9 pontos, no máximo 4 retas, sem tirar a caneta do papel. Faça aí, tenta mentalmente, ou pegue um papel aí, ponha os 9 pontos e tenta fazer esse traçado. 1 minutinho. Vou ficar quieta para não atrapalhar o raciocínio de vocês. Tá fácil não, gente? Bom, deu aí 1 minuto. Qualquer coisa você pausa, dá uma pausa. Que quiser pensar mais, faz um pause aí na palestra para você pegar um papel e ficar aí tentando um tempo a mais que você quiser. Mas a gente vai prosseguir. É só você dar um pause se você quiser continuar tentando mais um pouco. E aí vem a resposta. Você que não sabe, não tinha feito esse exercício. Em nenhum momento foi dito que você não podia sair dos pontos. Você veja aí que os traçados, para você traçar com o máximo 4 retas, todos os pontos você teve que sair de fora do quadrado, né? E por isso que a gente fala do pensar fora da caixa, né? Você abrir, a gente fica com a cabeça estreita para ideias, e aqui a ideia que a gente propõe é essa, que você saia da caixa, que você saia do quadrado desse método que reivindica mudanças. E aí, para você que já fez esse exercício, fala, já sei, isso para mim tá fácil. E você já tentou fazer com 3 retas? Você acha que isso é possível? Eu já tinha feito esse exercício em várias dinâmicas de lideranças, mas aí eu preparando a palestra, pela primeira vez, quando eu proferi, eu descobri que não são só 4 pontos. Olha aqui à sua direita, você pode fazer até com 3 retas, né? Ou com 4 retas, mas de outras formas. Então, eu achava que só existia, você que já fez o exercício e já tinha na sua cabeça a resposta, olha só, não existe só uma resposta, né? Existem várias respostas. Então, na gestão também é assim, não tem um modelo único de gestão. E na gestão humanizada, nós temos várias técnicas, várias formas de desenvolver o trabalho de uma forma humanizada e mais produtiva. Aqui eu vou fazer uma breve abordagem com vocês, porque é o tema, o assunto do momento. 4ª Revolução Industrial ou Trabalhador 4.0, né? Essa 4ª Revolução Industrial, onde dizem, não, seremos substituídos por robôs em quase todas as profissões, e as profissões novas que virão não são mais essas que a gente está acostumado a ver hoje. E o que eu tenho para falar para vocês sobre isso é o seguinte, a gente pode até querer ser como os robôs, né? Mas nunca seremos. Se tentarmos concorrer com um robô, seremos todos sucateados, viraremos sucatos. Não podemos esquecer jamais a nossa natureza humana. O robô, ele observa e ele age. E nós, seres humanos, nós observamos, nós sentimos. A partir desses sentimentos, nós damos significados ao que a gente está sentindo. A gente avalia nossas necessidades
e só então a gente age. E nesse aspecto, pelo menos num tempo não tão próximo, nós não conseguimos visualizar o robô com essa dimensão mental que o ser humano tem. Então, seja ser humano e não se preocupe, nós jamais seremos substituídos pelo robô nessa parte de humanização, né? E é nisso que a gente tem que focar, ok? E o que seria, então, o modelo de gestão humanizada da EA Marisa, né? Ele produz resultados concretos, né? E aqui eu vou dar uma boa notícia para você do modelo tradicional e para você do modelo não humanizado, que não é o tradicional, né? No modelo tradicional, o que se busca? Resultado, processo de produção, metas, né? Objetivos. No modelo de gestão humanizada, se busca o quê? Trabalhar bem, mas focado nessas relações intrapessoais e interpessoais. Então, qual é a boa notícia? Que o modelo de gestão humanizada agrada gregos e troianos, porque eu vou mostrar para você do modelo tradicional que se você adotar a gestão humanizada, você vai produzir 30% a mais. É isso que os estudos mostram, que você consegue produzir 30% a mais, você consegue 30% a mais nas metas, 30% a mais nos resultados e ainda cuidando dos trabalhadores da sua empresa, ok? E por que focar nas pessoas aumenta a produtividade e resultados? Então, por que focar nas pessoas aumenta a produtividade e resultados? E aí eu vou falar para você o seguinte, a pesquisa de Sean Ecker, aquele autor do livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Sean visitou 45 países diferentes por 3 anos, trabalhando em empresas e em escolas. E foi o que ele descobriu, foi que a maior parte das escolas e das empresas segue a mesma fórmula do sucesso. Se eu trabalhar duro, eu serei bem mais sucedido. Se eu for bem mais sucedido, eu serei mais feliz. Esse é o modelo de gestão utilizado para motivar comportamentos. O problema é que, segundo Shaw, essa fórmula é cientificamente retrógrada e incorreta. Por que pensamos, né, que devemos ser bem-sucedidos para sermos felizes, nós acabamos empurrando a felicidade para frente, para além do nosso horizonte cognitivo. Então a gente pensa, olha, quando eu conseguir o sucesso, eu serei feliz. E aí o que acontece? A neurociência demonstrou que o nosso cérebro funciona em sentido oposto. Se elevarmos o cognitivo positivo de alguém para o presente, o nosso cérebro vivencia o que chama de vantagem da felicidade. Ou seja, o cérebro no positivo tem um desempenho significativamente melhor do que o cérebro no neutro, no negativo ou no estressado. A sua inteligência, criatividade e nível de energia aumentam. De fato, os resultados que o Sean detectou nessa pesquisa foram surpreendentes, porque os negócios melhoraram, né, a partir da adoção desse modelo, de trazer a felicidade para o presente. E aí, segundo Sean, houve uma completa revolução coperniciana ou copernicana, como dizem alguns, dentro da psicologia, pois da mesma forma como Copérnico descobriu que a Terra, na verdade, gira em torno do Sol e não o contrário, avanços da neurociência e da psicologia positiva recente nos ensinaram que o sucesso orbita em torno da felicidade e não o contrário, né? E aí, vocês vão ver aqui, nós vamos passar para o próximo slide. Que com cérebro positivo, ele é 31% mais produtivo do que o cérebro no neutro, no negativo e no estressado, né? Por isso eu falei para vocês, quer produzir pelo menos mais 30% na sua empresa, traga para o positivo o cérebro dos seus trabalhadores,
porque eles vão trabalhar 30% mais, vão ser mais criativos do que se eles estiverem no negativo, no neutro ou no estressado. Isso significa, então, que nós podemos inverter a fórmula tradicional do modelo tradicional. Se acharmos um jeito de ficarmos felizes no presente, nossos cérebros funcionariam com mais sucesso ainda, né? Pois nós somos capazes de trabalhar mais rápido e mais inteligentemente. Precisamos inverter então essa fórmula para ver o que o nosso cérebro é realmente capaz de fazer. Porque a dopamina que inunda o nosso sistema, quando nós estamos no positivo, tem duas funções: nos deixar mais felizes e acionar todos os centros de aprendizagem do nosso cérebro, permitindo que o nosso cérebro se adapte, que nós nos adaptamos, na verdade, ao mundo de uma forma diferente. Tá ok? Ao final das pesquisas de Chan, foi descoberto o seguinte, que 25% do sucesso profissional, veja aqui no PowerPoint, são previstos por QI, que é o coeficiente de inteligência. 75% do sucesso profissional são previstos pelo seu nível de otimismo, seu suporte social e sua capacidade de ver o estresse como um desafio e não como uma ameaça. Ou seja, o QI hoje representa só 25% do sucesso profissional, enquanto o otimismo e outros fatores, né, como a positividade, influenciam 75% no seu sucesso profissional, no sucesso profissional da sua equipe. E como nós fazemos, como chamam, vamos fazer uma mudança de estação, vamos sair do negativo para o positivo. Isso seria possível, né? É possível fazermos essa mudança de estação cerebral? Veja bem, dentro do nosso cérebro existem milhares de neurônios. Um neurônio é capaz de se comunicar com milhões de outros neurônios, formando um caminho chamado rede neural. E a neuroplasticidade é isso, é a capacidade natural do nosso cérebro de fazer novas conexões entre si, formulando novos caminhos neurais desde que estimulado. Por isso que meu pai sempre fala para mim, filha, não vai para o serviço pelo mesmo caminho. Toda vez que você pega um caminho diferente, você está exercitando o seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele quer se exercitar e quer aprender cada vez mais. E aí vem a notícia boa, outra notícia boa, que a positividade a gente pode trabalhar, a gente pode aumentar o nosso coeficiente emocional através do exercício da positividade na nossa mente. Então isso é surpreendente, né? Quando a gente estimula nosso cérebro, nós estamos usando ele a nosso favor, ao favor do nosso bem-estar. E veja aqui, passando para o PowerPoint, um estudo feito pelo Google indica que as melhores equipes de trabalho têm o que nós chamamos de segurança psicológica, onde uma pessoa sabe que pode dizer algo sem se sentir ameaçada. Não há brigas internas nem politicagem. Essa foi uma entrevista de Charles Duhigg, o autor do Poder do Hábito, e ele passou essa informação para nós, né? Então veja que onde há segurança psicológica é onde você vai encontrar as melhores equipes de trabalho do mundo. E por que trabalhamos, né? Agora vamos entrar nessa questão do significado dentro dessa linha da humanização. Entender o significado e o propósito do trabalho é fundamental. E aqui eu vou citar um exemplo que Leandro Carnal nos citou numa palestra brilhante, que era de Dom João visitando Mafra. E aí Dom João perguntou a um pedreiro que estava lá trabalhando, o que você está fazendo? E o pedreiro disse, olha, eu estou quebrando pedra. E aí então ele perguntou ao segundo pedreiro, o que você está fazendo? Ah, eu estou lixando madeira. E aí então ele foi até o mais simples dos trabalhadores, lá um servente que estava fazendo o cal e perguntou para ele, o que você está fazendo? E aí ele olhou para Dom João e disse, eu estou construindo uma catedral. Então você veja que só quem tem ideia do todo
pode encontrar um significado e um propósito para o trabalho. Nós, como líderes empresariais, como líderes que vocês vão ser em algum momento da vida de vocês, têm uma obrigação de indicar um propósito e um significado para os seus liderados, porque isso é trazer positividade para a sua equipe. Informação, outra linha dentro da gestão humanizada. Informação é poder. É muito importante que a sua equipe de trabalho saiba exatamente como funciona a dinâmica dentro do trabalho, quem tem as informações dentro da equipe, quais são os que terão informações privilegiadas em razão do cargo, por ser um gestor, qual a informação é coletiva, para não ficar assim, aquela ideia de que falou para o fulano, não falou para o ciclano, e aí já gera fofocas, já gera intrigas. Então, toda a informação é importante. Em relação a metas, por exemplo, eu vou falar do nosso exemplo aqui do judiciário, que a gente também trabalha muito com metas, e há cobranças de metas, sim. É como em qualquer instituição privada, nós somos cobrados por meta. É muito importante, aqui houve também uma revolução dentro dessa ideia da gestão humanizada, que é mostrar como cumprir a meta, quais as metas são importantes, né? Porque às vezes você trabalha muito e aí não vê resultado. Por quê? Porque o seu foco não está exatamente no que é importante como meta instituída pela organização. Então é muito importante que a sua equipe saiba das prioridades dentro da empresa, para que ela foque nessas metas. E aí, com isso, é muito possível que é muito provável que não haja mais trabalho, né? Ela vai trabalhar a mesma coisa ou menos, porque ela está focada no que a empresa entende como metas, ok? E isso tem funcionado muito no nosso judiciário. E aqui eu vou entrar também em outro ponto da gestão humanizada, né? Nós trabalhamos dentro da gestão humanizada com a identificação dos valores, das qualidades humanas e dos talentos. Então, a gente faz um trabalho com as equipes, né, para identificar quais são os valores, qualidades e talentos, tanto os valores da empresa, quanto os valores dos seres humanos que integram essa empresa, dos trabalhadores, dos liderados, dos colaboradores, como dizem muitos dentro das instituições. E aqui eu cito uma frase que eu adoro, da Emma Watson, que é embaixadora da ONU Mulheres, que diz assim: deveríamos parar de nos definir pelo que não somos e começarmos a nos definir pelo que somos. E quando você trabalha valores, qualidades humanas e talentos, você está fazendo exatamente isso com a sua equipe. Você está trabalhando pelo que eles são, focando no que eles têm de melhor, né? Então, a gente faz esse trabalho com a identificação dos valores da empresa, a identificação do que é importante. Valor é aquilo que é importante para cada um em relação às prioridades. É família, é trabalho, é um objetivo, uma casa própria, pode ser o dinheiro. Existem vários valores, cada um tem o seu, né? É o lazer. Então, a identificação desses valores, ver quanto tempo, a partir da identificação do valor, que o trabalhador ou líder identifique quanto tempo da minha vida, de 1 a 10, quanto tempo eu estou me dedicando para seleciona lá 10 valores importantes para a sua equipe. Quanto tempo que eu estou me dedicando, eu como liderado, a esses valores? De 0 a 10, que nota eu dou para esse valor família? Se a nota for abaixo de 6, né, você já diz a esse colaborador, você está, né, com uma nota ruim para esse valor que é importante, isso vai te causar sofrimento, né? Então, fazer eles enxergarem se eles estão trabalhando com os valores de forma adequada, porque quando você não trabalha com os valores de forma adequada, não se dedica ao que é importante, isso gera sofrimento. Qualidades humanas, quais são as forças de caráter que sua equipe tem? São criativos? Tem inteligência social? É comunicativo? Existem várias qualidades humanas que você pontua, identifica e trabalha em cima dessas qualidades. Quando você foca na qualidade, o que acontece? Ao invés de focar nos pontos negativos, você consegue valorizar
E com a própria qualidade, a pessoa consegue superar as falhas, os erros, a partir da identificação do que ela tem de melhor, né? E nos talentos é a mesma coisa. Quando você pega um talento e qualifica e capacita, você vê que aquela pessoa tem um talento. O talento é são aquelas qualidades inatas, a gente já nasce com ela. As qualidades não, elas variam em alguns momentos da vida. Mas o talento é aquilo que cada um tem. Não adianta eu querer ter o talento do outro, porque eu jamais vou ter. Eu tenho meus próprios talentos, eu tenho que identificá-los. E você pode, como gestor, capacitá-los dentro daqueles talentos, e isso vai virar um ponto forte. E o que significa virar um ponto forte? Quer dizer que em qualquer coisa dentro da empresa que ele fizer, a partir daquele talento associado à capacitação, ele vai fazer com excelência, ok? Então vamos para frente, né? Em relação aos conflitos empresariais, né? O conflito dentro da gestão humanizada, a gente trabalha a seguinte ideia: o conflito não é bom nem ruim. O que é bom ou ruim é a forma como a gente faz a gestão desses conflitos. Então, a partir de uma gestão positiva, o conflito vai trazer crescimento para a empresa. E eu cito aqui a frase de Sun Tzu. E aqui eu trago a frase de Sun Tzu, em A Arte da Guerra: o conflito é luz e sombra, perigo e oportunidade, estabilidade e mudança, fortaleza e debilidade, o impulso para avançar e o obstáculo que se opõe a todos os outros conflitos, contém a semente da criação e da desconstrução. E aqui ele é claro, assim, mostra para nós, ele pode ser luz ou pode ser sombra, perigo ou oportunidade. Então, o conflito pode ser luz, oportunidade, mudança e fortaleza. Então, a gestão humanizada trabalha o conflito dessa forma, de forma positiva, como forma de engrandecimento e crescimento empresarial. E aí, outra vertente aqui, vamos encerrar por aqui nessa última vertente da gestão humanizada, que é a comunicação, né? No modelo de gestão humanizada, nós seguimos o processo de comunicação violenta desenvolvido por Marshall, né? E como funciona esse processo de comunicação não violenta? O processo de comunicação violenta tem 4 etapas: o da observação, sentimento, necessidade e pedido. E como isso funciona? Você trabalha a sua equipe da seguinte forma. Observa a situação, diz ao seu colaborador. Temos que observar a situação sem julgamentos nem críticas. A partir da observação sem julgar e sem criticar, nós avaliamos qual o nosso sentimento em relação àquela situação que ocorreu dentro da empresa. Depois que identificamos os nossos sentimentos, nossas emoções, a gente avalia qual é a nossa necessidade que advém desse sentimento. E só então fazemos um pedido específico, né? Um pedido específico em relação àquela situação. Esse modelo de comunicação não violenta, ele é utilizado inclusive em zonas de guerra para apaziguar regiões conflituosas. Então, se funciona em guerra, o que dirá dentro da sua empresa, não é mesmo? E eu termino aqui com a fala de Gandhi, que diz o seguinte: a menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer do mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá. Então, força aí, espero que você tenha gostado da nossa palestra e que você tenha se transformado, saído fora da caixa e leve esse modelo de gestão humanizada para o seu ambiente de trabalho. Muito obrigada e até a próxima.